Fubuki pressente a pressão do poder de sua irmã Tatsumaki, que enfrentava nos céus Psychos, que havia se fundido com sua criação Orochi. O herói classe S Silverfang dizia: "Que enorme, esse poder psíquico não tem nenhum limite." Fubuki percebe que a concentração de sua irmã aumentou. Ela quer acabar logo com essa batalha. Sendo pressionada por Tatsumaki, Psychos entrava em desespero e dizia: "A Tornado ainda não estava vindo com tudo, mas que monstro!" Nesse momento, o Tornado do Terror, com seus olhos brancos, põe suas mãos sangrando à frente e faz um gesto como se estivesse torcendo. Na base da Associação de Heróis, vemos alguns engravatados que trabalham naquele lugar. Eles não entendiam muito bem o que viam no monitor. Eles então informam a operadora que o mapa demográfico da cidade Z estava torcido. Seria algum problema na comunicação? Surpresa, a operadora, olhando para a tela de seu computador, então responde: "Não, na verdade, é a própria cidade que está sendo torcida pelo poder de Tornado. Uma espiral gigantesca que comprime tudo no ponto zero, onde acontece a batalha entre Tatsumaki e Psychos. Esse é o poder da heroína da classe S, a número 2, Tornado do Terror." Ela então mais uma vez espreme Psychos, que havia se fundido com Orochi, espremendo também toda a torre onde ela estava, que era o antigo covil dos monstros. O sangue de Psychos se espalhava por toda a cidade Z, e Tatsumaki dizia: "Esses trapos molhados, eu vou dar uma boa espremida neles." Enquanto o sangue de Psychos chovia por toda a cidade, vemos o Imperador Criança, que estava em segurança. Ao seu lado, o Samurai Atômico perguntava que merda de sangue era aquele, e ele então começa a resgatar os seus discípulos, tanto o Kamaitachi quanto o Bushido. Porém, o Samurai não conseguia encontrar seu discípulo número 1, Iaian, e a monstruosa Psychos estava completamente deformada e sangrava. A Torre dos Monstros esguichava o sangue da vilã para todos os lados, mas Tatsumaki, a Tornado do Terror, estava transbordando o poder. Ela dizia: "Você acumulou um monte de coisa aí, hein? Que chafariz nojento. Eu só vou ter que fechar a bomba central com força." A Tornado do Terror então canaliza toda a sua força para o ataque final. Ela estava mirando o núcleo de Psychos. Porém, de repente algo acontece. Fubuki percebe que sua irmã não estava bem. Tatsumaki começa a passar mal e então começa a sangrar pelos olhos e pela boca. Nem mesmo Genos conseguia entender o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. A barreira que protegia a nevasca das trevas e os velhos lutadores Bang e Bomb simplesmente desaparece. Fubuki percebe então que o comprimento de onda do poder de sua irmã ficou desordenado, e Tatsumaki se perguntava o que estava acontecendo com seu corpo. Será que eu usei muito poder de uma vez? Nesse momento, Psychos Orochi percebe que o poder da Tornado diminuiu, e nessa hora a vilã então dispara uma cortina de fumaça, e se desligando da torre de monstros, ela começa a tomar uma nova forma. Psychos passa por uma transformação e agora se torna um jato monstruoso. Então começa a fugir da cidade Z a toda velocidade. Seu plano era absorver o sangue e a carne dos humanos na cidade mais próxima, e Tatsumaki estava coberta pela fumaça ainda, mas continuava usando seus poderes psíquicos para vigiar sua inimiga. Mas nessa hora, ela sente que a presença de Psychos se dispersou em várias partes. Basicamente, a vilã estava fazendo o mesmo plano que a Tornado do Terror fez para enganá-la. Gargalhando, Psychos dizia que aprendeu isso com Tatsumaki. Mesmo a monstruosa Tornado tem seus limites. Parece que eu tô com sorte. Nesse momento, o Tornado do Terror diz que a inimiga estava subestimando, e então de repente ela libera todo o seu poder, conseguindo destruir todas as falsas presenças de Psychos e também acertando a vilã, que estava em sua forma de jato. Psychos começa a cair em direção do solo e se perguntava o que estava acontecendo. Simplesmente Tatsumaki fez uma barreira gigantesca em volta da cidade Z para conter quem tentava escapar dali. Simplesmente a vilã bateu na barreira de Tatsumaki. A Tornado do Terror então explica que também inverteu a direção da resistência de sua barreira, que agora era uma barreira invertida de 2 camadas. Tatsumaki falava: "Se você acha que consegue sair, então pode tentar. Mesmo que você inverta a barreira, vai ser repelida pela 2ª camada. Esse sistema de barreiras foi usado para resgatar os heróis também."
presumindo que eles tivessem sido pegos pelas suas raízes de carne. Psychos, em sua forma jato, dizia em pensamentos: idiota, ela deve estar usando toda a sua concentração só para manter uma barreira desse tamanho, já que ela também está dentro da barreira. Eu só preciso perfurar o coração dela e acabou. Psychos nesse momento dispara uma rajada de energia em direção de Tatsumaki. A heroína da classe S é pega em cheio e tem seu peito perfurado. Porém, nesse momento vemos que Psychos acertou, na verdade, uma réplica de Tatsumaki feita com pedras. Esse era o plano da heroína para achar a localização exata da vilã. Porém, antes de Tatsumaki conseguir atacar, alguém atira na direção de Psychos. São dois poderes incrivelmente fortes, e a vilã fica com medo, mas ainda consegue aumentar sua velocidade e desviar dos ataques, que atingem diretamente a barreira. De repente, a pessoa que atacou aparece. Era outro jato em alta velocidade, indo na direção da vilã. Tatsumaki então consegue perceber quem seria esse. Aquele jato negro era nada mais nada menos que o herói da classe S, o Cavaleiro Driver. Ele dizia: alvo localizado, criatura amorfa de um tipo não identificado, iniciando supressão e coleta de amostra. Os heróis da classe S em terra percebem que alguém havia acabado de chegar ali voando. Esse era Drive Knight. O Cavaleiro Driver voava em alta velocidade atrás de Psychos, que falava: aparece um atrás do outro, ousam me opor ao ápice da minha evolução, seres inferiores, seus tolos. Drive Knight, enquanto carregava um disparo de energia, dizia: a verdadeira natureza da evolução é a competição. Psychos e Cavaleiro Driver em alta velocidade voavam em volta um do outro e disparavam várias rajadas de energia bem poderosas. Nesse momento, Genos desce ao chão e fica próximo dos demais heróis da classe S, sendo Puri Puri Prisoner, Samurai Atômico, Deus Porco e também Imperador Criança. O ciborgue demoníaco estava bastante danificado e os demais perguntavam se ele estava bem. Genos então responde que irá deixar os detalhes para depois, já que Tatsumaki encurralou o líder da Associação de Monstros em uma enorme barreira, e agora o Drive Knight entrou na luta. A Tatsumaki está quase chegando ao seu limite. Eu vou voltar para ajudar. Por favor, ajudem também. Nesse momento, Genos sai voando como um raio azul em direção do céu. Samurai Atômico parte para a luta e diz: não é hora de ficar aqui parado sem saber o que fazer. Aquela coisa tá fora do meu alcance de ataque. Acho que vou tentar meu Rikuken. Nessa hora, Deus Porco vomita os mercenários que tinham sido controlados pelo poder da Monstro DOS. Ao que parece, o herói classe S tinha salvado todos eles. Em meio aos mercenários, podemos avistar também Yaian, o discípulo número 1 de Samurai Atômico, e também o herói número 2 da classe A. Imperador Criança fica extremamente surpreso. Deus Porco, você colocou todos eles em seu estômago e os resgatou? Porém, nesse momento, o garoto começa a achar que seu colega de equipe, sem querer, acabou digerindo o homem zumbi, mas o herói da classe S estava se regenerando, dizendo que não foi isso. Na verdade, ele se feriu em batalha mesmo. Homem zumbi estava vivo. E nesse momento, o Samurai Atômico aparece, dizendo que era como ele pensava. Dali não conseguiria alcançar Psychos com seus ataques. Tenho que pensar em alguma outra coisa. Yaian se emociona ao reencontrar seu mestre. Ele, de cabeça baixa, começa a tremer e chorar, e Samurai Atômico se surpreende com isso. Mestre e discípulo finalmente estão unidos novamente. Ainda estava acontecendo a perseguição de Drive Knight e Psychos. O Cavaleiro Driver então dispara, porém a vilã consegue se esquivar. Os disparos do herói batem na barreira invisível criada por Tatsumaki. E então os heróis de classe baixa percebem que estavam ao lado daquela barreira. Sendo assim, o helicóptero não poderia pousar, já que estava fora da barreira. Os pilotos rapidamente fazem uma manobra para desviarem. Mestre Regata então diz: essa é uma barreira das grandes. Então Tatsumaki está mesmo lutando. Para ela ter que ir tão longe, deve ser uma situação bem séria. E Mestre Regata então falava: Cavaleiro, sem licença, eu vou lá ajudar a Tatsumaki. Você fique aqui e continue com os resgates. De repente, o herói classe S arranca uma torre que estava próximo a eles e diz: encontre uma forma de transportar todos os feridos para o hospital imediatamente. Mestre Regata, nesse momento, lança a torre na direção de onde a batalha principal estava acontecendo. Ele se segura em um dos fios presos à torre e aproveita o impulso para ser levado até a luta. Nesse momento, vemos ao fundo Drive Knight em sua forma jato, perseguindo Psychos nos céus.
porém de repente a vilã dispara uma rajada de poder contra o herói classe S, que é atingida em cheio. Após a explosão, vemos Drive Knight saindo ileso e em forma de moto, correndo pelas paredes da torre de monstros. Nunca desistir, isso é ser um herói. Psychos persegue o Cavaleiro Driver, que novamente se transforma em um jato e volta para a batalha. Nessa hora, Samurai Atômico dizia: beleza, então que tal a gente cooperar com eles para acabar logo com aquela coisa? É só por hoje, só trabalho com quem eu reconheço como forte. Imperador Criança se perguntava como eles poderiam fazer esse ataque cooperativo, e então Atomic aponta para o céu. Nesse momento, quem chega ao local, em uma torre que foi arremessada por ele mesmo, é o Mestre de Regata. Após seu pouso triunfal em cima da torre, ele dá um salto mortal e cai perante os demais heróis da classe S. Ele dizia: eu vim ajudar. Vemos a heroína número 2 da classe S de joelhos em cima da grande torre. Seus olhos estavam completamente brancos. Tornado está totalmente ferida. E enquanto isso, a batalha contra Psychos estava nas mãos de Drive Knight, que em sua forma jato acerta um disparo na vilã, que bate na gigantesca barreira de Tatsumaki, mas logo se impulsiona para voar novamente. Psychos dizia: Tatsumaki, se eu conseguisse acabar com ela... A vilã dispara contra a Tornado do Terror que estava em cima da torre, porém Drive Knight se transforma novamente e consegue conter os disparos da inimiga. Porém, um desses disparos passa despercebido e vai na direção de Tornado. Essa não, agora é tarde demais, porém de repente aquele ataque é contido por um poder ainda maior. Esse é Genos, que fica ao lado de Tornado e a defende enquanto ela se concentra na barreira. Genos tenta conversar com Tatsumaki, mas ele percebe que a heroína desmaiou. A número 2 da classe S já estava inconsciente, e nesse momento podemos perceber que Tatsumaki estava sonhando com seu passado, quando ela era apenas uma criança e vivia em uma cela. Tatsumaki pensava: vai cuidar da sua vida, não me faça esperar pela ajuda de ninguém. Exatamente há 18 anos atrás, em alguma instalação de pesquisa, vemos o soar de um alarme. Uma espécie de monstro híbrido enlouqueceu e quebrou a cela que o continha. Ele atacava os cientistas que corriam desesperados. E em uma dessas celas, vemos a pequena Tatsumaki, que era também um dos experimentos daquele lugar. Ela gritava: esperem, me tirem daqui, não me deixem nesse lugar. E os cientistas fugiam. E um deles para e pergunta para o diretor o que iriam fazer com aquela criança. O homem responde que ela não tem nenhum potencial, então era melhor deixá-la para lá. Priorizem as cobaias mais promissoras e as tirem daqui. Os demais cientistas acatam as ordens do diretor e deixam Tatsumaki ali presa. A menina tremia de medo, segurando nas grades de sua cela, enquanto o monstro híbrido se aproximava. Aquele grande monstro de 6 olhos se aproxima da cela, salivando por um aperitivo. Tatsumaki sente o bafo daquela coisa e simplesmente desiste de sua própria vida, fechando seus olhos. O monstro híbrido avança sobre a porta da cela de Tatsumaki. Ele a arrebenta, jogando a menina para trás. Com os olhos fechados, Tatsumaki vê apenas a escuridão. Porém, de repente, ela escuta alguns barulhos estranhos e resolve abrir seus olhos. De repente, ela percebe uma luz vindo de fora da sua cela. O monstro não estava mais ali e uma voz dizia: pode sair. O monstro híbrido tinha sido derrotado e havia um buraco em seu corpo. Ao seu lado podemos ver um homem vestido de branco e utilizando uma capa. Tatsumaki caminha até aquela pessoa. Ela, surpresa, estava deslumbrada com seu salvador e pergunta quem seria ele. Nesse momento o homem responde: eu sou Blast e trabalho como um herói. Bem, digo isso, mas também tenho um emprego de verdade. Acho que isso é mais um hobby. Podemos perceber que esse era o início da jornada de Blast como herói. Ele carregava em sua mão um cubo misterioso e Tatsumaki estava deslumbrada com aquele herói à sua frente. Blast continuava dizendo: aliás, por que não usou o seu poder? Envergonhada, Tatsumaki segurava suas roupas e responde: é que meus poderes psíquicos não funcionam. Blast, neste momento, interrompe: mentir não é legal. Você achou que eles te deixariam ir se você reprimisse o seu poder, porque achou que eles te considerariam inútil? Blast viu a verdade por trás de Tornado, que começa a chorar e o responde: isso não importa mais. Saindo desse lugar ou não, não tem mais ninguém lá fora que precisa de mim. Mamãe e papai me venderam. Essa era a triste verdade por trás de Tatsumaki, que em lágrimas abre seu coração para Blast.
O herói número 1 coloca sua mão na cabeça da garota e diz: mas tem sim alguém que precisa de você. Nesse momento, Tatsumaki se lembra da pequena Fubuki. Blast fala que a irmã de Tornado era muito bonitinha, então proteja sua família. Essa é a mensagem do herói para Tatsumaki. Ouça, vou te dar um pequeno conselho que alguém muito forte deve sempre manter em mente. Então, quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. Voltando ao presente, vemos Tatsumaki desmaiada. Após ela ter essa lembrança, finalmente começa a despertar. A voz em sua mente era de Fubuki. A nevasca das trevas dizia: irmãzona, ei irmãzona, consegue me ouvir? Vamos te salvar agora, aguente firme. Tatsumaki se levanta com um sorriso no rosto e diz: não me subestimem. A Tornado do Terror se levanta com todas as suas forças, utilizando seus poderes psíquicos. E nesse momento, Drive Knight e a Jato continuava sua perseguição e ele disparava várias vezes contra Psychos, que desvia facilmente. A perseguição continua em meio às crateras da cidade Z. A vilã foge para dentro de um túnel e o Cavaleiro Driver continua tentando acertá-la. Psychos então dispara seu poder no teto daquele lugar, fazendo tudo desabar na frente de Drive Knight. Porém, o herói transforma as asas a jato em um tipo de canhão que emite um enorme poder, destruindo os destroços à sua frente. Psychos desvia daquela rajada de energia e espalha alguns tipos de células de seu corpo pelo caminho. Drive Knight se esquiva e em pensamentos ele dizia: isso são células do Rei dos Monstros. É como se o corpo dele fosse usado como uma semente e espalhado pela terra em um nível celular, devorando tudo. Tatsumaki, seu monstro, se você se segurasse só um pouquinho, eu teria conseguido coletar umas amostras facilmente. Tatsumaki então utiliza seu poder mental e dispara sua energia no túnel onde Psychos estava. Os destroços caem em frente à vilã, que utiliza seu poder psíquico para contê-los e conseguir avançar. Psychos se destransforma de sua forma jato e se torna um tipo de monstro felino para se desviar dos ataques de Tatsumaki. Logo após isso, Psychos se transforma novamente em um jato, e nesse momento, vemos Drive Knight vindo logo atrás em sua forma de moto. Infelizmente, as investidas de Tatsumaki também estavam atrapalhando o herói classe S, que precisou usar várias transformações para se livrar dos obstáculos. Nesse momento, Psychos finalmente encontra a saída daquele túnel, e ela passa em alta velocidade pela rodovia, e nessa hora percebemos que alguém corria para alcançá-la. Esse é o ciborgue demoníaco Genos. O herói classe S salta e consegue se agarrar em Psychos, que fica extremamente com medo do ciborgue demoníaco. Nesse momento, Drive Knight toma a frente. Ele se transforma em sua forma bispo, e Psychos utiliza seu poder para atacar Genos. Porém, nessa hora, Cavaleiro Driver protege o seu colega de trabalho. Ele então, junto de Genos, ativa seus canhões principais no peito para destruir Psychos completamente.